comigo a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 39, versículo 20. Gênesis 39, versículo 20. Então, a mulher de Potifar coloca os olhos em José, um moço jovem, muito bonito. E então ela tenta seduzi-lo e atraí-lo para sua teia. Só que ela não teve uma resposta positiva, porque José era um homem que temia Deus, um jovem que temia Deus, e uma pessoa que sabia quem era. Ele tinha uma definição sobre si mesmo. E a semana passada falamos sobre isso, a importância de nós sermos pessoas definidas, de sabermos o que queremos, quem somos e onde pretendemos chegar. E isso foi muito importante, muito definitivo na vida de José. E continua sendo muito importante para qualquer pessoa. Saber quem é você, o que você quer e onde você quer chegar. E a Bíblia diz assim, que por conta disso, José sabia que aquela mulher ia manter a mentira. E ela manteve a mentira. E quando o marido dela chega, ela coloca a mentira como verdade e faz toda aquela encenação que um bom mentiroso sabe fazer. Você já conheceu um bom mentiroso? O bom mentiroso, ele engana quase todos. Muitos servos e filhos de Deus, em momentos difíceis, caíram em conversa de mentirosos. Josué, Davi, muitos outros. E um bom mentiroso, ele tem a função de fazer você acreditar por meio de suas comoções. Então, claro, Potifar acredita na mulher e manda José para o cárcere. Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José na terra, o Senhor de verdade dele, é o do céu, o meu e o seu. O tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Podemos assentar. José, injustamente acusado, é lançado em uma prisão. E ali você conhece, semana que vem vamos falar, da continuidade do assunto. E ali ele começa a fazer as suas amizades e acha graça aos olhos do carcereiro-chefe. Mas eu quero falar sobre isso, sobre a verdadeira casa do cárcere. A verdadeira casa do cárcere não são as nossas situações, não é aquilo que nós vivemos. A verdadeira casa do cárcere se chama alma. Por mais que você esteja detido por alguma situação, por mais que você esteja aprisionado, muitas vezes, sem como reagir ou sem o que fazer. Você já passou por uma situação em que as suas mãos estavam atadas e que você não tinha atitude humana como pai, como mãe, como filho, como amigo para fazer? Só que você não estava aprisionado. Você podia sim continuar adorando, continuar louvando, continuar sonhando, continuar crendo, continuar trabalhando, continuar servindo, continuar amando, continuar ajudando, continuar socorrendo. As circunstâncias jamais te prendem, a não ser se você já é um cativo. As situações, elas só podem nos definir, elas só podem nos limitar, elas só podem nos aprisionar se já somos interiormente cativos. Nenhuma situação pode prender os filhos de Deus, que Ele os fez verdadeiramente livres. Ninguém, nenhuma situação, nenhum episódio, tanto na minha vida quanto na sua, poderá trazer, tanto para mim quanto para você, uma situação de prisão. Por quê? Porque nós somos livres. Nós somos livres. Livres para continuarmos. Livres para crermos. Livres para termos fé. Agora, aquele que é cárcere, e ele vive esse cárcere dentro de si,
Qualquer situação o aprisiona. Eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre 7 cárceres, se Deus assim nos ajudar, para que nós terminemos. Quero falar primeiro o cárcere, que é um cárcere normal. Ele é de um período pequeno e curto, e tem que ser, porque se ele se demorar, aí então se entra em outros cárceres. Eu quero falar sobre uma maneira de Satanás aprisionar os filhos de Deus pela dor e tristeza. Quem quase aqui já foi aprisionado pela dor e pela tristeza? Eu levanto a mão, mas ficou só no quase. Não é? Quantas vezes já passamos por dores e por tristezas na nossa vida? Dores que nós acreditávamos que nós não íamos dar conta de conseguir nos levantar, nos posicionar. Parecia que não havia dia mais. Parecia que o sol havia se posto aqui dentro. Quem passou por isso? Que o dia amanhecia, as horas do relógio, o sol nascia, mas aqui era noite. Aqui dentro era noite. E então o dia acabava e a noite chegava e aqui continuava sendo noite. E você dizia: Deus, essa tristeza não passa. Deus, essa dor não acaba. Foram dias, tanto para mim quanto para você, neste ano que se passou, dias, períodos de tristeza e de dores muito difíceis. Dias em que nós não sabíamos se íamos ter forças para levantarmos no outro dia. Dias em que nós contávamos com o maná, nós parecíamos aquele povo no deserto. Todos os dias, quando o sol nascia, nós abríamos os olhos e fazíamos um teste de como estávamos. Se pior do que ontem, se sustentável, se ia dar conta do dia. E às vezes a gente até começava bem, e de repente parecia assim uma carga, que ia diminuindo, e quando o sol estava lá no alto, você queria se esconder dentro de si, porque as trevas que havia dentro de você eram mais convidativas do que o sol do meio-dia te convidando a ir, fazer, agir e acontecer. Bom, eu tento explicar para você um pouquinho, mas quem sou eu para tentar explicar para você o que é tristeza? Eu explico a minha, você explica a sua. Mas a Bíblia diz que nenhum consegue discernir a tristeza do outro. Só você consegue discernir a sua, e só eu sei o tamanho da minha. E assim nós vamos vivendo. Só que a tristeza, ela não pode nos aprisionar. A dor, ela não pode nos aprisionar. Nós precisamos aprender a conviver com ela, como fez José. José foi um homem de dores. Ele sentiu muita dor, muita tristeza. Ele sentiu muita solidão, longe do pai, longe dos irmãos, longe da família. Ele sentiu medo. Ele ficou sozinho. Ele não sabia o que ia ser o dia de amanhã. Só que ele tinha com quem contar. Como eu tenho, com quem você também tem. Sabe, irmãos, de nenhuma maneira José ignorou a dor dele. Nenhuma vez. Toda vez que ele sentia vontade de chorar, ele era um homem que chorou bastante, ele chorava. Toda vez que ele sentia vontade de olhar para a tristeza, ele foi um homem bem vivido, um homem que viveu todas as situações dele com qualidade. E até um dos filhos, ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez esquecer da casa do meu pai e do meu sofrimento. Ele não era um homem que empurrava sujeira no tapete para depois formar um monte e tropeçar dentro da própria casa. Não, José resolvia as situações, ele vivia as tristezas dele. E às vezes você olha para algum tipo de crente e ele acha que ter fé é este otimismo abduzido que se vê por aí. Pessoas querendo se livrar do sofrimento de uma maneira qualquer. Nós somos crentes e nós ficamos livres do sofrimento com qualidade. Nós não ficamos livres do sofrimento ignorando aquilo que estamos passando. Nós somos curados, nós somos sarados por aquele que morreu por nós. Nós não ignoramos o sofrimento, nós somos livres dele, nós somos tratados, eles são úteis na mão do nosso Senhor. E é isso que nós temos que entender. E aí você vê um crente triste e com dores, e ele não vê a hora de passar aquela situação. Isso é um equívoco que você faz. Nós precisamos aprender que o nosso
nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara. E para que Ele venha me sarar, eu precisa estar doendo, precisa estar triste, eu preciso estar sofrendo. E José sofreu todas as dores dele. Isso é muito importante para você, eu não posso me demorar. Mas eu queria dizer uma coisa para você, crente, você que é um crente abduzido, ou que está me vendo agora pela filmagem. Não vi a hora de ficar livre das suas dores. Saiba, o seu Senhor é um Senhor que cura a dor. Se você tiver uma aflição, você tem que colocá-la diante dele. Então, se você se livrar dela de uma maneira humana, de uma maneira irresponsável, você nunca vai ser curado. Existem vários crentes que têm assuntos interrompidos e não resolvidos, porque resolveram a modo humano. Resolveram de modo humano. Sabe aquele modo avião? Apaga tudo, depois reacende de novo. É assim que nós queremos resolver as nossas vidas, ignorarmos aquilo que nós estamos vivendo, fazer de conta que não está acontecendo, não. A Bíblia diz assim em Gênesis 43, quero te mostrar um pouquinho as emoções de tristeza de José. Versículo de número 29, quando ele encontra Benjamim, ele levanta os olhos e ele vê o filho da sua mãe e apresenta. E ele diz, Deus te dê a tua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Foi ele sozinho e chorou. Chorou de saudade, chorou de aperto no coração, chorou lembrando da saudade, dos dias que ele dormia chorando. Ele chorou. Por quê? Porque ele era um ser humano e ele tinha sentimentos. E ele amava Benjamim. E ele simplesmente chorou. A sua tristeza, a minha tristeza, ela está dentro do padrão normal. Quando nós choramos ela diante do nosso Deus, que nos cura, que nos sara. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Bem-aventurados os que choram. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não se livre da sua dor, não se livre da sua tristeza, a não ser aos pés de Cristo. É ali que você tem que colocar, é ali que a sua dor vai encontrar cura, é ali que a sua alma vai encontrar a cura para a sua ferida. Ainda mais 45:14, vai lá uma página comigo. Quando ele se encontra novamente com Benjamim, e lançou-se ao seu pescoço, o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou junto com ele. Estou lendo só apenas alguns versículos, 46, 29, quando ele encontra com o pai. A Bíblia diz assim, na parte B, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço durante muito tempo, quando José encontra o pai. Chorava de alegria? Alegria misturada com tristeza, com dor, com saudade, com tudo junto. Se você não chora, como diz Tiago, chora, lamenta diante de Deus, a sua dor vai te aprisionar. Se a sua tristeza não é colocada aos pés do Senhor, essa tristeza vai se tornar uma casa de cárcere dentro de você. O que nós precisamos entender é que as nossas dores precisam ser colocadas diante de Deus, para que elas sejam devidamente saradas e curadas. Se nós não colocarmos as nossas dores, as nossas tristezas, nós ficaremos pessoas amargas, amarguradas, rejeitadas, ficaremos culpadas, ficaremos cheios de rivalidade, cheios de sentimento nocivo. A sua dor e tristeza deve ser colocada aos pés do Senhor. Quero falar agora sobre a segundo cárcere, culpa. A culpa é o inimigo ferrenho. A culpa, ela dilacera a alma. Estar culpado não é bom. A culpa, ela te acompanha até os últimos dias da sua vida.
E eu quero te dar um conselho, se você não precisa nem se amar, se você se gosta, não joga poeira em cima da culpa, não. Acerte as coisas. Vá pedir perdão a quem quer que seja, vá acertar as coisas como devem ser acertadas. Porque a culpa, ela aprisiona. A culpa, ela amarra a vida de uma pessoa para sempre. Existem crentes que eles não conseguem confessar o seu pecado a Deus e nem o seu pecado ao seu próximo e por isso vivem maniatados e amarrados. Você não pode ficar com culpa. Por quê? Porque a culpa é um chamariz para Satanás. E não adianta você achar que Deus esqueceu e o que o diabo esqueceu. Não. Quando você comete algo que é passível de acerto de contas, tem que acertar as contas. Não se pode empurrar, procrastinar, não se pode empurrar com a barriga, tem que acertar. Pessoas que vivem embaraços na vida por conta da culpa. A culpa faz com que a sua oração não suba. A culpa faz com que Satanás queira atrapalhar ainda mais a sua vida. Não faltava culpa para embaraçar o seu caminho. E você precisa, em nome de Jesus, acertar as coisas com quem quer que seja. Quero que você vá comigo em Gênesis 42, os irmãos de José, quando estavam diante dele, não sabendo que ele entendia a linguagem deles, no versículo 21. Eles assim, isso era um diálogo entre eles comum. Você percebe que é um diálogo comum, porque eles aqui estavam conversando sobre o assunto. Eles conversavam direto sobre isso. 42, 21, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, diante de José, sem conhecê-lo, falando de José. Nós somos culpados do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso, vem sobre nós esta angústia. E aí diz Rúben, eu não dizia, não pequeis contra o menino, mas vocês não ouviram, vedes, aqui o seu sangue é requerido. Culpa, nós somos culpados do que fizemos com o nosso irmão. Queria perguntar uma coisa para você, você tem coisa sem acertar para trás? Qualquer atitude é cabível a qualquer um. Mas eu não consigo imaginar um cristão, um crente, um filho do Senhor, comprando um presente e querendo colocar sobre um erro. Você consegue imaginar isso? Crente fazendo isso? Crente que comete um erro, que comete uma falha, vá, compra um presente e coloca em cima do erro. Ó, está aqui. Hã? Quantos crentes que não têm coragem de confessar seus erros, confessar suas culpas? Quantas situações Satanás tem tido nas mãos, porque crentes não conseguem assumir seus erros, assumir suas falhas. Qual o problema? Porque vão surgir apedrejadores, sempre existiram e sempre existirão. A questão é, você não pode estar com isso sobre a sua vida. A culpa vai te aprisionar. Ela vai amarrar a sua vida, amarrar seu caminho. Você vai ficar detido por aquele erro, enquanto não houver a confissão daquilo. Terceiro, disputas e rivalidades. Pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem viver suas dores, que não conseguem vivenciar suas tristezas, vivem com culpa, com condenação dentro de si. Terceiro, rivalidades. Gênesis 45. Pessoas que têm cadeias em si são pessoas que vivem brigando, vivem discutindo por qualquer coisa. Você quer reconhecer uma pessoa que ela não está bem dentro de si? Tudo é motivo para um desacordo. Tudo é motivo para um adendo. Ah, mas é assim, não está bom. Eu gostaria que fosse assim. Ah, mas poderia ser assim. Ah, mas poderia ser desse jeito. Ah, mas poderia ser daquela maneira.
Nós estamos falando da verdadeira casa do cárcere. José foi lançado na casa do cárcere, mas ele nunca foi um prisioneiro. Ele era livre. Não havia dores e tristezas não confessadas, não vividas. Não havia culpa nele e não havia rivalidades e desculpas. Não havia disputas, não havia desculpas, não havia rivalidades. Quando você quer reconhecer uma pessoa que ela está num estado de cativeiro, ela tudo implica, é tudo motivo para peleja, tudo motivo para discussão. Quando você vive em paz, tudo é bom para você, tudo está certo. Se não estiver certo, vamos arrumar, vamos conversar, mas tudo é pacífico. Tudo está dentro de uma situação passível de mudança. Agora, quando é que você percebe que você está entrando em cativeiro? Quando você começa a ficar irritado, quando você começa a ficar nervoso, quando tudo começa a te irritar e você quer discutir, você quer brigar, você quer falar sobre tudo. Você está entrando em um cativeiro. Por que a sua situação não pode ser resolvida da melhor maneira? De uma maneira pacífica. Nós somos pessoas que somos capazes de conversarmos, somos capazes de dialogarmos. E por que não fazemos isso? José manda os seus irmãos, capítulo 45, versículo 24, de volta para buscar o pai, e ele diz assim: por favor, não briguem no caminho. Os irmãos dele, olha o cenário que José vivia. Olha o cativeiro que ele vivia, só que ele era livre. Você reclama que você vive num cenário de cativeiro, com pessoas que vivem aprisionadas pela tristeza, pela culpa, pela rivalidade. Mas se você é livre, não tem problema nenhum. Se eu sou livre, não tem problema se o meu ambiente é inóspito. Se nós somos livres, não importa o ambiente que nós vivemos, nós somos livres. Mas se nós somos cativos, as nossas dores serão dores imensas e nos aprisionarão. Seremos pessoas culpadas, vivemos com rivalidade, com queixumes, com disputas. A Bíblia diz assim, no versículo 24 do capítulo 45. E despediu os seus irmãos e partiram e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Gente, não vão brigando. De tanto que eles brigavam, José já estava acostumado com aquilo, já sabia como eles eram. Gente, não vão brigando pelo caminho. Vocês têm uma boa notícia. Vocês vão dizer a meu pai que eu estou vivo. Mas como ele viu os irmãos brigando diante dele, tipo, eu falei, não podia lançar o menino. Gente, para de brigar por causa de mim. Vocês não brigam, está tudo bem comigo. Chega de rivalidade. Diga para a pessoa do seu lado: chega de rivalidade. Chega de disputar. Chega de querer um estar certo, o outro está certo. Ninguém está certo. O único que está certo é o Senhor Jesus. Ele é a verdade. Nós só seguimos o caminho. Nós somos seguidores, nós somos ouvintes, mas Ele é a verdade. Chega de rivalidade. Chega de disputa. Chega de briga. Para que tanta briga? Para que tanta rivalidade? Para quê? Custa aceitar aquela pessoa. É impossível você achar que aquela pessoa está fazendo mais mal para você do que para ela mesma. Ela está se prejudicando. Você acha que ela não está vendo que ela está se prejudicando? Não está, pastora, mas amanhã vai olhar, vai vir, vai enxergar. Agora, adianta você ficar apontando, acusando e cobrando? Adianta. Não adianta. Sabe, irmãos, a gente faz coisas que é pura perda de tempo. Custa nós olharmos um pouco para nós. Sabe, eu acho que quando a gente está olhando muito para aquilo que o outro está oferecendo, para aquilo que o outro está vivendo, nós estamos tirando o olho de nós mesmos. Começa a olhar para você. O que Deus quer de você? O que Deus tem para você? O que Deus quer fazer com a sua vida? Chega de rivalidade, chega de intriga, chega de confusão. Uma pessoa chega para você e diz assim: fulano falou aquilo já te inflama. Qual é o problema? Segue o seu caminho. Ele disse aos irmãos: vão pelo caminho sem contenda. Meu irmão, segue o seu caminho sem contenda. Segue o seu caminho sem rivalidade. Que coisa triste é para o Espírito Santo. Muitas vezes não poder ficar perto de um casal. Não poder ficar perto de um lar, de uma casa. Onde tudo é motivo para disputa. Onde tudo é motivo
E quando um não quer que haja disputa, sempre um cede. Sempre o mesmo está cedendo, cheio de cativeiro, cheio de tristeza, cheio de células cancerígenas, sempre cedendo, amargurado. Chega de rivalidade. Quarta, amargura. Amargura é você estar ressentido por algo que te aconteceu. É diferente da tristeza. Amargura, ela é um misto de ressentimento, de uma semi-revolta. Você não está revoltado em potencial, mas você tem aquelas questõezinhas, aquelas indagaçõezinhas dentro de você. Isso é amargura. Amargura é quando existe questionamento, é quando não existe aceitação do fato, do caso. Então você fica amargurado por quê? Porque existe uma pequena revolta dentro de você, não explícita, não clara, mas um pequeno motim dentro de você. E existe muitos crentes amargurados com coisas ruins que lhes aconteceram na vida, que ainda não desceu, ainda não foi digerido. Isso faz-te mal. Isso te faz muito mal, isso te aprisiona. Isso agrilhou a sua alma de tal maneira, porque a vida, ela terá sabor de amargura. Todos esses itens, a vida começará a caminhar por meio dos grilhões, por meio do cativeiro. Pessoas amarguradas começam a atrair amarguras para si. Elas começam a fazer a vida dos outros azeda, amarga, e a própria vida. A Bíblia diz assim em Gênesis 37. Eu li esse versículo esses dias, eu vou ler de novo. 33. Quando Jacó conhece que a capa era do filho. E eu acho isso muito interessante. Isso era muito prático para Jacó. Era próprio dele. Você consegue enxergar suas atitudes próprias de você. Qual outro personagem que no lugar de Jacó ia levantar uma investigação para ver se era o filho mesmo? Jacó simplesmente aceita a notícia. E ele sentencia-se à amargura. Pessoas letárgicas, pessoas inativas, pessoas que não se amam, que aceitam as coisas de uma maneira redonda, de uma maneira geral, sem analisar, sem ver. Quando você come verdura fora de casa, vai falar que você não dá, não um lugar assim, né? Uma olhadinha nas folhas. Você não dá uma giradinha nelas? Agora eu te digo um pouquinho. A vida te oferece um prato e você engole ele do jeito que ele é. Peraí! Não, isso aqui vai me deixar amargurado. Essa indagação, essa interrogação, essa sentença que fica martelando na minha cabeça. Isso aqui vai me deixar amedrontado. Eu vou me tornar uma pessoa tímida. Isso aqui, você não analisa os fatos da vida ou vai engolindo tudo. Como Jacó engoliu tudo, aceitou que o filho tinha sido a inventar uma história. E ele foi naquela história. Pessoas que não sabem exigir como vão reagir diante da situação. A situação chega para você e diz assim, agora você vai ficar desesperado. Olha, agora você vai ficar odioso. Olha, agora você vai ser infeliz. Não, eu decido como eu vou reagir. É ou não é? Será que as situações podem te definir? Só se você tiver uma casa de cárceres, chamado alma. A Bíblia diz assim, 37 e 34 agora. Então Jacó rasga suas vestes, pôs saco sobre os lombos, lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, de ser consolado e disse, porquanto um choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Ele sentencia a própria vida por algo que nem havia acontecido. Amargura. Você pode lutar. Você pode se posicionar.
Você pode amadurecer. Você pode mudar esse quadro. Você pode ficar triste sem ser amargurado. Você pode sentir as suas dores sem ficar com interrogações, com questionamentos, sem ficar com um motim interior. O que Jacó fez? Ele simplesmente se sentenciou ao acontecido, mas nem havia acontecido. O porquê que muitas vezes nós nos doamos ao sofrimento, de papel passado e tudo, de escritura selada e tudo. Por que fazemos isso? Ao invés de lutarmos, ao invés de nós investigarmos a situação de uma maneira adequada e pleitearmos sobre aquilo e dizendo, não, eu não posso reagir dessa maneira. Cuidado com a amargura, meu irmão. Muito cuidado com a amargura. Almas cativas. Quero falar rapidamente sobre a inveja. Você acha que não tem crente invejoso? Gênesis 37. Esse era o cenário de cativeiro que José vivia. Os irmãos de José tinham inveja dele. A inveja para mim e para você, ela não tem problema. Por que ela não tem problema? Porque nós somos pessoas focadas. Nós temos alvo. Os invejosos que ficam emaranhados em seus embaraços. Nós temos um caminho a percorrer. José tinha uma história para construir. A Bíblia diz assim, no capítulo 37, versículo de 11, seus irmãos, pois, o invejavam. E eles planejaram matar José. Não conseguiram. Por quê? Porque eu estou em Cristo e você está em Cristo, o maligno não nos toca. Amém? Existem pessoas invejosas que querem acabar com as outras por meio de difamação, por meio de conversação, mas você está pouco ligando para aquilo que as pessoas dizem, desde que em você exista um comportamento aprovado pelo Senhor. Qual é o problema? Mas tem muita gente invejosa, muita gente. Muita gente que tem inveja. Mas pastora, eu não tenho nada. Tem gente que tem inveja do seu jeito de ser. Da sua maneira de ser. Você vai fazer o quê? Vai mudar? Vai converter? Não. Eu não tenho nada a ver com os invejosos. Você não tem nada a ver com os invejosos. A nossa situação é com Ele. A nossa situação é com o Senhor Jesus. E os invejosos, é com o diabo. O nosso problema é com Deus. A nossa situação é com Deus. Os invejosos, nós não temos um assunto com eles. Agora, o que me pasma não é que existam invejosos. Sempre existiram. O que me pasma é ver crente que conhece essa palavra ainda perdendo tempo com gente invejosa. O que é que ele falou? O que é que ele disse? Pelo amor de Deus. Eu tenho mais o que fazer e você também tem, não é verdade? Nós temos mais coisas do que fazer. Ao invés de ficar querendo saber o que um falou, o que o outro falou, o que está comentando. É ou não é? Se esse ano de 2016 você perdeu tempo com o invejoso, uma coisa nova para você fazer diferente, que vai surtir efeito muito salutar na sua vida. Invejoso você ignora. Invejoso você ignora. Não perca tempo com gente invejosa. Não pare para poder. Não é assim. Não falou. Não perca tempo. Seu tempo é muito precioso. É ou não é? Vou falar sobre a sexta, Gênesis 44. Falar sobre rejeição. Versículo 28. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre isso, mas não tenho. Mas vou falar o seguinte. Você sofreu algum tipo de rejeição na sua vida? Todas as pessoas que sofreram algum tipo de rejeição, qualquer tipo de rejeição, elas são tendenciosas a apegar-se. Elas precisam de pessoas. Então elas geram nelas um cativeiro. Elas começam a necessitar que as pessoas deem a ela aquilo que é esperado.
E elas começam a se fiar tanto nas pessoas que elas começam a fazer da vida daquelas pessoas uma existência. Elas se transportam para a existência daquelas pessoas. Elas começam a coexistir a partir daquela pessoa. Isso é ruim, muito ruim. Pessoas que sofrem rejeição. São pessoas que aprenderam a se abandonar. São pessoas que aprenderam a não se gostar. E elas começam a pegar-se às pessoas que estão ao seu lado de tal maneira, que elas começam a vincular. Eu vou ser feliz se, eu vou estar bem se. Aí eu digo uma coisa para você. Tem gente que ele vive através dos pais. E quando os pais partirem? E aí, como é que faz? Vive através de uma pessoa. E aí? Jacó foi um homem que ele sofreu rejeição. E ele tinha 2 apegos na vida. José e Benjamim. José foi tirado dele. Ele achou que José tinha morrido. E ele já começou a viver uma vida de luto. E o segundo filho estava para se perder hipoteticamente. Porque iam levar o filho para o Egito. E olha o que ele diz. Capítulo 44, você está sentado para você ver o que o terceiro patriarca vai dizer agora. Então disse-nos teu servo, contando Rúben, Judá, para o irmão sobre o que o pai disse. Meu pai, disse meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E um ausentou-se de mim e eu disse, certamente foi despedaçado e não tenho visto até agora. Quer dizer, o primeiro eu perdi. Isso é Jacó falando para Judá, quando falaram de levar Benjamim para o Egito. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Os meus cabelos brancos, eu vou morrer com amargura e com tristeza. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. Ame. Quantos quiser, mas não como quiser. Não ame com cativeiro. Não ame com rejeição. Não ame com enfermidades. Ame com o amor de Cristo. O amor de Cristo tudo suporta. Por que o seu amor não suporta tudo? Porque é um amor aprisionado, cativeiro, tudo sofre. Por que o seu amor não sofre tudo? Porque o seu amor está misturado com as suas carências, com as suas falências humanas, comuns. Por que o seu amor não crê tudo? Por que o seu amor não é leviano, se ufana, ensoberbece? Por quê? Porque não é um amor puro. Você ama com a qualidade do coração que você tem. Se você é alguém rejeitado, você não vai amar só. Você vai ter o que é apego, dependência, carência. Por que este homem tinha, pela rejeição, ele se apega aos 2 filhos da amada, a mulher que ele amou e que morreu. Agora é isso que você quer viver. Este homem não tinha mais 10 filhos. Esse homem não tinha filhas, esse homem não tinha servos, esse homem foi o terceiro patriarca. Como é que esse homem pode ser o terceiro patriarca? Sabe o que o avô dele fez quando tinha um filho só? Quem foi o avô de Jacó? O que ele fez quando tinha um filho só e Deus pediu? Toma, Deus, toma aqui meu filho. Por quê? Porque um coração sarado, um coração curado. Aí você diz que isso é amor que você sente? Esse apego, essa dependência, essa coexistência, isso não é amor, porque o amor deixa livre, o amor é sábio, o amor não é ignorante, o amor entende, o amor espera a queda, o amor espera o levante, o amor espera, o amor dá espaço, o amor deixa Deus trabalhar. Agora os crentes que vivem querendo ver as obras, que vivem querendo ver os milagres humanos, transformações humanas. Você não ama, meu irmão.
Você é carente, é doente, é apegado, porque quem ama de verdade, o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo crê. O amor não se ensoberbece, ele não é leviano, não trata com leviandade. O amor não se ufana. O amor consegue crer acima de qualquer atitude, de qualquer ato. O amor espera. O amor é amor, não é sentimento. O amor é virtude. Agora esses crentes aí, todos doentes, emocionalmente todos enfermos, achando que ama. Você tem que ser direito, você tem que fazer isso certo, você tem que fazer, porque se você não fizer, eu vou deixar de te amar. Você não ama? Não. Quando você é rejeitado e sofre de rejeição, você tem a tendência para apegos. E quando você tem apego no lugar de amor, você cobra. Quando você tem apego no lugar de amor, você precisa, você necessita, porque é um necessitado buscando do outro. Só que o outro não tem para oferecer, então você castiga, você mutila, você faz sofrer. Agora, se você ama, você só ama. Apenas ama. Sabe esperar, sabe entender, sabe compreender e deixa Deus livre para agir. Amém? Quero falar por último da angústia. Para nós terminarmos Gênesis 47. Eu falo sobre 7 cadeias dentro do cárcere, chamado casa do cárcere, alma. Eu falo sobre dores e tristezas que eu e você temos e que não por isso precisamos ser cativos. Falo sobre culpas, falo sobre rivalidades, sobre amargura, inveja, rejeição. Por último, eu falo sobre angústia. O que é angústia? A angústia, ela é espiritual, porque o Senhor diz, Isaías 61, o profeta Isaías falando do Senhor Jesus, ele disse que o Senhor viria nos libertar do espírito de angústia. E a angústia, ela é algo que ela é crônica dentro da alma do ser humano, e ela é tendenciosa, e ela faz com que as pessoas tenham apenas motivos de alegria e sorriem, depois voltam para o seu estado de angústia. Elas se alegram um pouquinho com alguma coisa, depois elas voltam a ser angustiadas. É uma dor que não passa. Dor foi a de Jacó. Nos últimos dias da vida, dá um testemunho para Faraó, um homem ímpio, e disse: meus dias, 100 e tantos anos, foram poucos e maus. É assim que eu quero acabar minha vida. É assim que você quer acabar a sua vida. Por quê? Por quê? Porque não cuidamos da nossa alma na hora da tristeza, porque fazemos questões e situações para nos sentirmos culpados, porque vivemos com rivalidades, porque vivemos amargurados num motim particular e íntimo, porque nutrimos sentimentos ruins como inveja, porque somos rejeitados e temos rejeição e não somos curados e por isso vivemos uma vida de angústia. Esse é o nosso problema. Hein, irmãos? Pessoas que não conseguem ficar livres da angústia, que não conseguem ter uma alma limpa, uma alma livre do sofrimento, da tristeza. Por quê? Por que seu problema tem te trazido todas essas situações? Por que as suas circunstâncias têm te levado a ter uma alma como uma casa de cárceres? Versículo 9, Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Poucos e maus. Por quê? Porque Jacó não decidia como ia viver. Quando pequeno, a mãe decidia. Quando casado, a mulher decidia. Depois, os filhos decidiam. Você nunca viu este homem orando de uma forma definitiva. Você nunca o viu, nem mesmo quando o anjo aparece para ele,
dizendo qual é o teu nome. Mesmo depois dali, você não vê mudança neste homem. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, que recebem do céu, mas não mudam o contexto da sua vida. Não conseguem amar-se até o ponto de dizer: chega, parou por aqui, chega, não será mais assim. A minha vida só terá uma definição, e ela foi proclamada na cruz do Calvário. Acabou, morreu, não tem, ninguém vai poder fazer, nem filho, nem cônjuge, nem pai, nem mãe, nem amigo, por mais chegado que seja, não vão conseguir dar para mim o contexto da minha vida. Quem vai definir sou eu. É isso que nós precisamos entender e compreender. Jacó viveu muito menos um cenário inóspito do que José. Foi ou não foi? Muito menos. E aí? José não tinha nenhum desses cárceres na alma. Nenhum. Não tinha culpa porque não tinha mágoa, nunca teve mágoa dos irmãos, não tinha rejeição. Ah, pastora, mas ele era o filho preferido, mas ele não poderia fazer como alguns crentes que pega pelo em ovo. Meu pai não mandou me buscar, meu pai não poderia, mas não o fez. Por quê? Porque este não era o negócio da vida dele. O negócio da vida dele era acertar, o negócio da vida dele era fazer acontecer. Qual é o outro negócio, pastora? Viver o que os outros fazem. Você tem duas maneiras de viver. Você faz acontecer a sua história, ou então você vive o que os outros fazem. Os outros vão errando, vão fazendo, e você vai só engolindo, só engolindo. O outro foi, aprontou, fez errado e você vai lá. O outro fez, o outro não teve, o outro não pôde, e você vai se mutilando. A verdadeira casa do cárcere não era onde José foi posto. A verdadeira casa do cárcere é a alma de muitas pessoas. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Satanás faz de tudo, de todas as maneiras, para que haja dentro de nós esses grilhões. Deus olha para dentro de cada um de nós e vê se existem grilhões dentro de nós que ainda não foram arrancados, como o da dor. Quem sabe você sofreu uma dor muito grande na sua vida e ainda não se recuperou. Essa dor se tornou um grilhão. Mas você não tem? Tem. Mas Deus não tem. Mas a vida, existe muitas coisas boas para você enxergar. Muitas coisas boas para você viver. Não permita se aprisionar pela dor, se permitindo sofrer ao ponto de se tornar um sofredor. Cuidado com a culpa. Ah, eu poderia ter feito, eu poderia ter vivido, eu não deveria ter feito. Não faça isso com a sua alma. Não coloque bagagens na sua alma que ela não dá conta de carregar. Sabe, irmãos, se nós pudéssemos enxergar a nossa alma agora, e podemos, será que nós podemos enxergá-la como maltrapilha? Podemos enxergá-la cheia de fardos, de peso, de jugos com grilhões nos pés? Como vai a sua alma? Não deixe que essa dor se te torne em grilhões, não deixe que essa dor te aprisione. Seja livre dentro dela, entende? Seja livre dentro da fornalha de fogo. Seja livre no meio do seu sofrimento para crer, para sonhar, para chorar aos pés dele e deixar com que ele enxugue as suas lágrimas. As pessoas que se aprisionam na dor e as dores que se tornam grilhões são aquelas que não choram, são aquelas que não confessam. Se você nesta noite está passando por uma tristeza, uma dor, fala com Deus, fale com o Senhor. Se você não se recuperou de uma dor e ela se tornou um grilhão, fala com o Senhor. Senhor, me cura, me liberta, eu quero falar contigo sobre o assunto.
Livre-se da culpa. Livre-se da ausência de paz, da rivalidade. Chega de briga. Livre-se da amargura, da inveja, da rejeição e da angústia. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o meu coração, que foi gerado para ser um jardim e não uma casa de cárcere. Eu não posso ser prisioneiro de mim mesmo. Eu não posso nutrir emoções, sentimentos aprisionadores. Eu quero ser livre, Deus. Eu não posso ser cativo da tristeza, da culpa, da rivalidade, da amargura, da inveja, da rejeição ou da angústia. Eu quero ser livre, Deus. Eu quero ser livre, Deus. Me faz livre. Em nome de Jesus, me faz livre. Eu quero que a minha alma seja um jardim. Eu quero que a minha alma seja um terreno fértil para se tornar um bosque, um lugar de colheita. Ó Deus, em nome de Jesus, me cure nesta noite pela tua palavra, para que eu viva a vida que o Senhor comprou para mim e não a que as pessoas querem determinar para mim. Levante a sua mão direita. Que o poder da palavra ministrado sobre o seu coração e sua alma seja como chamas de fogo ardente sobre o teu espírito. E que o Senhor venha libertar-te. E que o Senhor venha dar-te tudo aquilo que a sua alma precisa. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém.